Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, eu espero que estejam todos bem. Quinta-feira, dia de vídeo aqui no canal Fisioterapia e Inclusão. E hoje nós vamos atender a uma solicitação, a um pedido de um dos nossos seguidores, que é meu colega, fisioterapeuta, que tem desejo de trabalhar na área e nos pediu que nós falássemos sobre esse tema que eu acho incrível. É um tema muito importante, é um tema atual, que precisa ser trazido à tona, precisa ser dialogado. Fala-se muito pouco ainda dele e o tema é o papel do fisioterapeuta no contexto da inclusão escolar. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Fica aqui com a gente, acompanhe a vinheta. Então vamos começar o nosso episódio de hoje. Hoje nós vamos falar sobre inclusão escolar. E falar sobre esse tema é uma grande responsabilidade. Afinal de contas, inclusão escolar é um tema fundamental e de extrema importância na vida da criança com deficiência e proporciona inúmeras discussões e diálogos sobre o assunto. Hoje nós vamos fazer uma analogia como se inclusão escolar fosse um grande bolo de casamento e nós vamos conversar apenas sobre uma das fatias. Porém, essa fatia tem grande importância. Nós vamos falar sobre a participação e as atribuições do fisioterapeuta nesse processo da inclusão escolar. Então, se você é fisioterapeuta ou estudante ou profissional da área da reabilitação ou da educação ou conhece alguma criança com deficiência, fica aqui com a gente e aproveita o episódio. Para a gente começar, é muito importante falar sobre a Lei 7.853. Essa lei garante que toda criança com deficiência tem direito a gerar uma matrícula e ser matriculada em qualquer escola. E não pode ser negada essa matrícula por ela ter algum tipo de deficiência. Guarda essa Lei 7.853. E agora a gente vai falar sobre o papel do fisioterapeuta na inclusão escolar. Agora falando diretamente sobre o papel da fisioterapia e do profissional fisioterapeuta na inclusão escolar, também é importante lembrar que o ideal é que a escola tenha uma equipe multidisciplinar. Já se sabe que quando a gente tem um contexto incluindo uma equipe multidisciplinar, e aí nós estamos falando aqui de pedagogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e diversos outros profissionais que podem compor esse grupo. Essa equipe multidisciplinar é fundamental para que o processo da inclusão de crianças com deficiência na escola aconteça de uma forma confortável, segura e eficiente. A primeira atuação da fisioterapia que a gente pode citar na inclusão de crianças com deficiência dentro da escola está muito vinculada à questão da ergonomia, ou seja, é papel do fisioterapeuta avaliar as questões posturais, os mobiliários e ver de que forma se torna melhor adaptar, planejar e preparar não só o mobiliário, como todos os outros ambientes onde essa criança vai passar e vai estudar, para que ele fique posturado de uma forma correta, segura e estável. Bom, a segunda atribuição que nós destacamos para conversar com vocês é a participação do fisioterapeuta dentro de uma equipe multidisciplinar escolar. Por exemplo, um fonoaudiólogo que trabalha na escola pode desenvolver uma prancha de comunicação alternativa para trabalhar com alguma criança não verbal. O fisioterapeuta pode se unir ao fonoaudiólogo e pensar de que forma seria melhor essa criança ficar posturada, ou seja, numa postura estável, numa postura confortável, que previna lesões e que faça com que o desempenho dessa criança com essa prancha de comunicação alternativa seja o melhor possível. Outro exemplo da participação do fisioterapeuta numa equipe multidisciplinar é o trabalho do fisioterapeuta com o terapeuta ocupacional. Suponhamos que o TO dessa escola, ou um TO convidado por a família ou até mesmo por essa escola, desenvolva alguma estratégia para fazer alguma adaptação, seja num lápis, numa caneta, ou em alguma adaptação de algum acessório ou ferramenta utilizada por essa criança. O
fisioterapeuta pode se unir ao terapeuta ocupacional e também pensar na melhor postura, na melhor posição, ou seja, em termos funcionais e biomecânicos, de que forma a gente pode alcançar a melhor performance para essa criança. Outro exemplo muito comum também é quando o fisioterapeuta se reúne com o educador físico para que eles possam pensar juntos numa solução de uma possível atividade adaptada desempenhada pelo educador físico, considerando as questões biomecânicas ou as questões funcionais daquela criança com deficiência. Resumindo a história, o fisioterapeuta pode e deve agregar conhecimentos em termos de fisiologia, biomecânica e funcionalidade com os demais profissionais numa equipe multidisciplinar, pensando no melhor benefício para essa criança e, consequentemente, no desempenho escolar delas. Outra função do fisioterapeuta diante da questão da inclusão escolar é a realização de condutas terapêuticas durante o período da escola. Exatamente. Isso é muito frequente nos Estados Unidos da América, onde algumas escolas possuem o seu próprio corpo multidisciplinar de terapeutas, e eles atuam durante o período escolar. Dessa forma, é possível que o fisioterapeuta, de acordo com a sua avaliação e com a sua prescrição, que ele execute e que ele realize as condutas fisioterapêuticas com a criança com deficiência ainda no período escolar, seja em intervalos entre as aulas ou seja em horários específicos destinados pelas escolas para as terapias. E os resultados, pessoal, são incríveis. Outro aspecto muito interessante que o fisioterapeuta pode contribuir na inclusão escolar é que algumas escolas possuem a comissão de acessibilidade. Normalmente tem um engenheiro ou um arquiteto que fica à frente dessa comissão. E muitas vezes não só fisioterapeutas, como terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, são convidados para compor essa comissão. E o fisioterapeuta tem uma participação fundamental, considerando os seus conhecimentos da fisiologia, da questão funcional e das adaptações posturais para contribuir também com o processo de acessibilidade e, claro, consequentemente, com a melhor inclusão da criança com deficiência dentro da escola. Tá vendo só? Esse tema é tão rico que passou tão rapidinho e nós já citamos 4 importantes atribuições do fisioterapeuta dentro da inclusão escolar. Vamos recapitular rapidinho? O primeiro foi relacionado à intervenção da ergonomia. Em segundo lugar, nós citamos a importância do fisioterapeuta no contexto multidisciplinar, atuando juntamente com fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, educadores físicos, psicólogos, enfim, na questão multidisciplinar. Falamos também, em terceiro lugar, na questão da atribuição do fisioterapeuta ao realizar as suas condutas fisioterapêuticas durante o período escolar. E por último, citamos a importância do fisioterapeuta dentro de um comitê ou uma comissão de acessibilidade. Na verdade, existem outras intervenções que nós ainda vamos falar em próximos episódios. Fica com a gente, continue mandando sugestões, perguntas, questionamentos que a gente adora receber. E a gente prepara o vídeo direitinho, com muito carinho para vocês. Se cuidem e nós nos vemos na próxima quinta-feira. Beijos!